Vamos repercutir todos os desdobramentos econômicos com o acordo no Oriente Médio agora com o nosso colunista Gilvan Bueno. Vem conversar com a gente agora nesta noite. Tudo bem, Gilvan? Bem-vindo. Muito boa tarde, Mariel, nossa audiência, que alegria revê-lo. Num dia que trouxe um pouco de alívio para os mercados, depois de mais de 3, quase 4 meses aqui, a gente chegou a uma solução. Por isso, super importante que a gente te ouça, Gilvan, para que a gente entenda um pouco mais sobre esse cenário. A gente viu agora há pouco o BCE deixando claro que não é porque esse acordo foi firmado, pelo menos nesse primeiro momento, que a gente deve ter redução já de cenário inflacionário, enfim. Como é que você está enxergando realmente essas primeiras movimentações depois dessa assinatura desse tão aguardado acordo? Mariel, aqui a gente tem que pensar muito em classe de ativos e entender que essa passagem de fim do conflito para os preços não vai ser tão rápido, e é isso que o BCE destaca. Por quê? Então a gente pensa em curto prazo, os primeiros impactos estão no preço do barril do petróleo, que ele, com essa questão, com o aumento da capacidade e a maior circulação pelo Estreito de Hormuz, o preço tende a ficar abaixo de $80, caminhando para o preço que era antes desse conflito, algo próximo de $50 a $60. Logo em seguida, a gente tem aqui os juros futuros, como nós presenciamos hoje, tiveram aqui uma descompressão, uma queda muito forte, principalmente nos vencimentos de 2028 e 2029. Então, essas duas variáveis são importantes, o dólar a gente não consegue capturar isso tão bem, mas tem uma terceira variável, Muriel, que impactou muito o nosso mercado, que foi a seguinte: se a tese de petróleo de estar desconstruída, se o mundo vai ter juros menores, qual é o próximo grande vencedor do mercado? São as empresas de tecnologia. E elas, principalmente na Nasdaq, a Nasdaq disparou mais de 3%. E o Brasil, que tem um mercado que deveria ser muito impactado, porque é um mercado de commodities, ele deixou de ter uma atratividade. Ele iniciou o dia em torno de 174 mil pontos e terminou a 170 mil pontos. Por quê? Porque a próxima tese de investimento são as empresas de tecnologia que estão nos Estados Unidos, que não estavam aqui. Então, Bolsa de Valores do Brasil não consigo capturar, e aqui a gente foi muito penalizado, porque entre 10% a 15% do mercado está na mão dos petrolíferos, principalmente Petrobras, e Petrobras afundou, Muriel, mais de 5% na data de hoje. Exatamente, várias petrolíferas sentindo esse impacto desse movimento agora, dessa assinatura de contrato. E aproveito para te perguntar o quanto que na sua avaliação isso pode impactar as decisões de política monetária nessa quarta-feira. A gente tem super quarta decisão de Federal Reserve, do Copom. O quanto que isso pode já gerar um resultado rápido já nessas reuniões, ou talvez ainda a gente demore para entender qual que pode ser esse resultado? Muriel, uma pergunta muito importante que fala sobre tempo. E para a gente responder de maneira técnica, a gente tem que olhar dois documentos. Primeiro, a ata do Copom das últimas reuniões. Logo assim que se iniciou os conflitos, a ata destacava que precisava entender quando seria esse momento de acordo e o fluxo no Estreito de Hormuz ser restabelecido e esse impacto inflacionário ele ser mitigado. Então, todos os bancos centrais acompanharam essa linha de raciocínio e ficaram repetindo isso por ao longo de algumas semanas. Olha, os impactos serão muito fortes, a gente quer entender como é que vai ser essa questão de juros, e aí foi se caminhando nisso. Agora que nós chegamos no conflito, a gente não consegue ter essa passagem de fim do conflito para os preços, porque muitos preços ainda têm repasse de meses anteriores. Então, essa descompressão dos impactos ela vai demorar talvez de 3 a 6 meses. Isso não é de imediato, porque muitas compras foram adquiridas com essa questão inflacionária de um barril a 100, 110, 120 dólares, muitas operações de proteção. Então, você não consegue ter isso rápido. Os bancos centrais não vão poder tomar suas medidas agora porque você não tem certeza, principalmente que o acordo vai agora para sexta-feira, se não tiver algum contratempo, mas você não consegue passar isso de imediato. Então, vai ter que se esperar. E aí, o segundo documento é o Boletim Focus aqui no Brasil, que ele pode ter um termômetro, porque as principais variáveis do Boletim Focus todos tiveram repasses para o futuro, porque a gente não tem clareza de quando isso vai acontecer, se vai ser em 3 ou 6 meses. Então, a super quarta ainda deve estar olhando o passado, que foi com os impactos inflacionários, Muriel. Gilvan, se, por exemplo, eles já divulgassem a assinatura desse contrato oficial, por exemplo, nos próximos dias, antes da decisão de política monetária aqui no Brasil, enfim, lá nos Estados Unidos, talvez o cenário mudasse um pouco, se a gente tivesse um pouco mais de clareza de que esse acordo
pode ser mais palpável, pode ser realmente de verdade ou não? Realmente precisaria desse tempo para entender um pouco mais essa instabilidade? Macroeconomia, essa resposta, essa pergunta é muito boa, porque para a gente entender isso, a gente tem que pensar em macroeconomia e fluxo monetário. Por quê? Cada alteração na taxa de juros, ela demora 6 meses para ser incorporada na atividade econômica. Então, se o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, faz aqui uma alteração na taxa de juros, por exemplo, de 25 base points, isso só vai chegar na economia ao final dos 6 meses. Então, como a gente faz um movimento de milhares e milhares de pessoas, empresas e comportamento, isso não vem tão rápido, Muriel. E a sua pergunta é ótima para as pessoas entenderem que essas alterações demoram, porque está movimentando uma massa muito grande. Mas a segunda variável que a gente pode citar, que a sua pergunta é ótima, é a imprevisibilidade, que aí alguns editoriais, eu estava lendo alguns editoriais dos Estados Unidos, falam muito do taco, né? Que é aquela questão de você não ter certeza se vai acontecer, e também uma variável que foi muito discutida em alguns jornais, na Europa, por exemplo, que foi a questão de Israel continuar atacando o Líbano e trazer algumas questões ali dos Estados Unidos não conseguirem controlar os conflitos entre Israel, o Líbano e o Hezbollah. Então, essa falta de capacidade de controle traz uma incerteza no curto prazo. Muitas pessoas ficam ainda sem entender o que vai acontecer. Por isso que algumas pessoas falam sobre cautela até o acordo ser assinado, porque pode ter aqui alguma imprevisibilidade. Mas se isso não acontecer, a gente começa a ter um alívio, e é por isso que as empresas de tecnologia hoje, Muriel, foram as grandes vencedoras do dia, dispararam SpaceX mais de 15% do dia. Não à toa, né? O índice Nasdaq subiu muitíssimo no dia de hoje. E aí eu aproveito para te perguntar também, Gilvan, como um todo, diante desse cenário, o quanto que essa guerra pode fazer com que o mercado também comece a reprecificar um pouco esse cenário, porque a gente tem visto agora, além da queda do petróleo, a gente viu como um todo o mercado subindo bastante. Aqui no Brasil, o Ibovespa caiu muito por causa do peso da Petrobras, especificamente, que acabou caindo junto com o petróleo, mas queria saber a sua avaliação do quanto que talvez esse acordo possa fazer com que os mercados comecem a avançar. A gente pode falar que o apetite ao risco vai voltar ou ainda não? Muriel, até assinar não volta. Você pode ter aqui uma pressão, porque até assinar tem essa questão do TAC, que está sendo muito discutida se vai acontecer ou não pelos conflitos de Israel e o Líbano. Passando esse momento, isso acontecendo, a gente fica muito feliz. Por quê? O Banco Mundial soltou recentemente um estudo falando do endividamento das companhias, dos países. Nós sabemos que muitos países estão com juros em patamares para controlar os impactos inflacionários. Como disse o Galípolo, a gente aqui no Brasil e no mundo está passando pelo quarto grande choque de oferta dos últimos 10 anos. Conflitos entre Rússia e Ucrânia, pandemia, agora essa questão do Estreito de Hormuz, alguns impactos climáticos. A gente está tendo vários choques de oferta que você teve que subir os juros para conseguir controlar isso. E o que todo mundo gostaria é que a gente conseguisse ter esses juros descendo para trazer atividade econômica, para ter capacidade de investimento para as empresas, as populações como o Brasil, que são impactadas financeiramente pela essa questão de endividamento das famílias, conseguirem ter uma hora livre no seu orçamento doméstico. Então, para todo mundo está comemorando, está torcendo para acontecer o seguinte: assina sexta-feira e começa um fluxo pelos bancos centrais de arrefecimento dos juros para que as economias voltem a crescer e as empresas fiquem menos alavancadas e as famílias menos endividadas. A gente tem aqui um mundo crescendo para a gente ter uma coisa muito boa, que é a atividade econômica pujante, desemprego baixo e menos endividamento. A gente pode imaginar que talvez ainda nesse ano a gente vai conseguir ver uma inflação voltando a um patamar do período pré-guerra, ou eu estou sendo aqui super otimista pensando que talvez seja possível caminhar para esse cenário ainda nesse ano, Gilvan? Ótima pergunta, Muriel. Eu tenho falado em alguns encontros, Muriel, que é 2027. Por quê? Porque nós temos aqui o segundo semestre já chegando, não tenho aqui exatidão se são 3 ou 4 pontos no próximo semestre. O Wash, que assume o lugar do Jeremy Powell, tem uma pressão, se ele vai descer os juros muito forte, vai ter uma pressão do Donald Trump falando sobre isso, mas se a gente for pensar de maneira macroeconômica, ele não pode descer os juros de uma maneira muito forte, porque o custo da guerra entrou na vida dos americanos, como eu tive no último semestre participando na costa leste, costa oeste e centro dos Estados Unidos,
isso ficou muito notório para mim, esse custo produtivo, esse custo da gasolina, esse custo de alguns alimentos, essa inflação dos serviços em alguns locais dos Estados Unidos. Então, você não consegue, o Washington consegue fazer uma queda de juros muito brusca, porque ele tem ali um problema de fluxo inflacionário na sua economia. Então, olhando isso, o mundo vai começar a ter 2027. Por quê, Muriel? Para ter quedas fortes, por exemplo, de 50%, 75%, 1%, 100 base points, você tem que ter uma economia sem choques de oferta e sem uma instabilidade de curto ou médio prazo. Então, nesse cenário, você não vai conseguir fazer cortes bruscos na taxa de juros. Lógico, você pode fazer alguma coisa, mas pagar um preço de uma política monetária enfraquecida. Então, você vai ter que olhar um pouquinho para 2027. Então, esse grande corte de juros vai vir só em 2027. Muito bem, Gilvan Bueno, colunista do CNN Money. Assim que é bom, a gente vai sempre atualizando aí com essas novidades. A tendência é que a gente não falte assunto, né? Agora de olho no que vai acontecer daqui para frente com essa guerra. Gilvan, bom trabalho e boa semana para você por aí. Para você também foi uma alegria estar na sua companhia, da nossa audiência. Obrigada, Gilvan.